Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Vamos falar sobre a sua identidade. Olha, no último vídeo que a gente fez, a reflexão foi sobre faz sentido Deus como pai? E agora, para que haja uma relação de pai, tem que haver filho. Então, nós vamos falar sobre isso, a sua identidade de filho. Você já assumiu sua identidade de filho de Deus? Ou você atende por Israel ou por Jacó? Qual que está a sua situação? Então, nós vamos falar sobre a sua identidade. E está escrito, né, que a todos quanto receberam e creram em Jesus serão feitos filhos de Deus. Você já assumiu a sua identidade de filho? Vamos ver o que a Bíblia mostra sobre Jacó e Israel, apontando para a sua nova identidade de filho de Deus, né? Como eu já falei antes e não canso de repetir, a Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. Ela é histórica, ela é a palavra de Deus. E ela é alimento, né? Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabemos que toda a escritura ela é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, como de costume, vamos a ela e veremos qual a sua identidade e o que você pode fazer para alcançar essa identidade de filho de Deus. E olha que eu já vou te adiantar, você decidido por Jesus, você está na maior posição que pode existir, posição de filho de Deus, de Todo-Poderoso. Olha, uma vez perguntaram para o Billy Graham, né, que foi um dos maiores evangelistas, né, do século passado, e perguntaram, você não vai se candidatar a presidente? E a resposta dele foi, uai, gente, vocês querem me rebaixar? Então, é muito tremendo isso da identidade de filho de Deus, né? Então, vamos ver lá o que é o significado de identidade. É a qualidade do que é idêntico. É um conjunto de características que distingue uma pessoa. É um conjunto de características que identificam uma pessoa. Vamos fazer uma analogia. Pense aí na sua carteira de identidade. O que ela tem? É o próprio Estado falando, né? E você vê que o Estado é bem menor do que Deus, né? É uma criação do homem. Mas dá para a gente entender. O que tem na sua carteira de identidade? Tem o seu retrato, né? Tem o seu nome, identifica quem você é. Tem a sua filiação, é de onde você veio. É seu pai, sua mãe. Então, é sua origem. E aí, então, assim, até a identidade física, né? Ela fala ela tem o seu retrato, o seu nome e a sua origem, a sua filiação. Então, vamos ver agora o que a Bíblia diz sobre um novo nome, uma nova identidade. E aí? Eu, né, sempre tinha curiosidade de saber por que aparece Jacó e Israel tantas vezes na Bíblia, às vezes na mesma citação aparece Jacó e Israel. E vamos seguir juntas e ver se isso nos fala alguma coisa? Porque você sabe, a Bíblia mostra tudo. É você que vai estudar, que vai observar e concluir se aquilo que ela está mostrando está certo e errado. Ela é algo assim instigante, é algo desafiador, né, para a gente compreender o que está ali. Então vamos começar em Gênesis 32, versos 27 e 28. Essa passagem é quando Jacó estava lutando com um anjo. E disse-lhe o anjo, qual é o teu nome? E Jacó respondeu, Jacó. Então disse o anjo, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, Jacó deu um novo
Jacó recebeu um novo nome, uma nova identidade. E aí vamos um tiquinho mais à frente, no capítulo 35, versos 9 e 10, que diz: E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padarã, e abençoou. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Olha que interessante, o Senhor fala: o seu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Então ele recebeu um novo nome, uma nova identidade. Porque se você vai, eu até fiquei sabendo que agora está facilitado a pessoa mudar de nome, né? Não precisa mais de constituir advogado, pode ser feito em cartório. Então, se você quer mudar de nome, você tem que fazer outra identidade. Então, aqui Jacó recebeu outro nome. Então, um tiquinho mais à frente, em Gênesis, capítulo 46, está escrito: E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. Uai, como assim? Deus chamou Israel e ele ouviu Jacó? Então, ele não se identificou ainda, ele não assumiu a nova identidade de Israel. Também no verso 8, um tiquinho mais à frente, e estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito, Jacó e seus filhos. E aí vai descrevendo os nomes. Uai, Deus fala os filhos de Israel. E aí Jacó continua a se identificar como Jacó. Então a gente está vendo que Deus chama por Israel, mas ele ainda não assimilou a nova identidade, ele ainda atende como Jacó. Ele ainda não se apropriou da nova identidade. Seu nome foi mudado. Aqui eu até faço uma referência aos mineiros, né, que gostam muito de identificar as pessoas com fulano, filho de Beltrano, né? Então, você é filho de quem? Aí eu sou filho de seu Chiquinho do Neném. Então, é interessante que é importante a filiação, a sua origem, de onde vem. E agora a gente vai ver que a gente vai ter um novo nome. Isso aí Deus está anunciando para Jacó que Deus tem um novo nome para cada um. E a gente vai ver ao longo aqui das passagens que isso tudo está apontando para Jesus. Que quando Jesus vier, né, aí as coisas vão mudar mais ainda. Então, aqui já está falando, olha, assuma uma nova identidade, já não é mais Jacó, mas é Israel o seu nome. E lá em Êxodo 1.1, também está escrito, estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com sua casa. Então, está parecendo confuso, né? Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó, no mesmo versículo, está chamando Israel e Jacó. Então, aqui está apontando para uma convivência entre Jacó e Israel, não é automático. Deus muda e mudou o nome de Jacó para Israel, mas Israel continua atendendo o nome de Jacó. Então, a gente vai ver mais um tiquinho em Êxodo 3,15, fala assim: E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel. Então está chamando dos filhos de Israel. O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. O que fala geração, gente? Geração é descendência, e descendência só existe se tiver filho. Então, um tiquinho antes, em Êxodo 2,25, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Então, Deus lá, ele continua Senhor da história, ele continua vendo tudo. Mas, aqui um versículo que eu separei de Êxodo 3,15, esse é meu nome eternamente. Assim dirás aos filhos de Israel. Então, é um memorial de geração em geração. Então, está apontando para o filho de Israel que vai se multiplicar e vai crescer e vai perdurar. É uma herança que vai ser de filho para filho e continuar. É o plano, é o projeto de Deus para nós.
Então, Deus continua a disponibilizar a nova identidade. Deus disse, está lá em Êxodo 19:6, e vós me sereis um reino sacerdotal. O que é um reino sacerdotal? É de sacerdotes. E o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, Deus está chamando aos filhos de Israel. Ele está chamando a geração que vem. Um minuto antes a gente viu Deus falar com Moisés e falar de geração em geração. Então, assim falarás no futuro aos filhos de Israel. Então, para Deus, todos, né, têm o potencial de serem filhos de Israel. E olha só em 1 de Pedro 2,9 o que está escrito. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então está ratificando qual é a nossa posição, o que Deus planejou para nós. É ser um reino sacerdotal, um povo santo, um povo separado, um povo adquirido. Adquirido como? Aí já está apontando, adquirido por Jesus, pelo sangue de Jesus. Então vamos lá. Então Deus continua a dizer, lá em 1 de Reis 18:31 está escrito, e Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Então aqui em Reis, Elias está lembrando que o nome era Jacó, mas Deus chamou de Israel. Israel será o teu nome. Então, é uma confirmação daquilo que Deus fez. Mudou o nome de Jacó para Israel. Em 1 Crônicas 16, versos 16 e 17, também está assim. Da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna. Então, isso nos fala que Jacó, podemos dizer que fala do estatuto da lei. Israel fala da aliança eterna, fala daquilo que Deus tem, fala do projeto de Deus, que é através da herança e de uma aliança eterna. Então, é uma escolha. Você aceita a nova identidade? Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós, semente de Jacó, glorificai-o e temei-o todos vós, semente de Israel. No mesmo versículo está chamando a semente de Jacó e a semente de Israel. Então, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, mas Ele quer que todos se tornem semente de Israel. Então, Deus te vê como filho, Ele te gerou, tu és dele, é o seu destino ser filho. Então, em Isaías 43:1 está escrito, mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, Deus criou Jacó, mas ele o que? Ele formou Israel, ele mudou o nome, e ele está pensando outra coisa. Jacó era, né, tinha um passado assim não muito bacana, e Deus está anunciando para ele uma nova história. Ele é Israel. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Família, o que é família? Pai, mãe e filhos. Então aqui já está anunciando uma descendência, uma herança, uma geração, a geração. Então Deus te vê. Então no Salmo 78:71 diz, e tirou do cuidado das que se achavam prenhas para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Então, Jacó é o povo, Israel é herança, é aquilo que Deus está planejando, projetando em você. Então, é uma herança. E herança só existe porque tem filho. Não é por merecimento, é uma condição, é direito de herança. A condição é ser filho. E então, a promessa é muito incrível. Olha só. Mateus, no capítulo 22, verso 32, diz assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, é uma pergunta, né? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então, assim, vai além. Tá, que bom, né? Que não se rompeu o elo, né? Abraão, Isaque, Jacó. Então, tá aí produzindo, né? Sementes até que Jesus pudesse vir, conforme foi
profetizado que ele viria da raiz de Davi. Mas Deus tem mais. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. O que são vivos? É a geração dos filhos hoje, nós os que estamos vivos. Então, Jesus está falando, eu sou Deus dos vivos, eu sou Deus de vocês que estão aí na terra agora. E olha, um dado interessante, eu fiz a pesquisa lá na Bíblia Online, quando eu procuro Jacó, aparece 346 vezes. E quando eu procuro Israel, aparece 2.316 vezes que Deus se dirige a Israel. E Deus sempre lembrando, teu nome é Israel, eu fiz minha aliança com Israel. E então Deus chama a conversão. Olha só o que está em Oséias 14:1. Converte-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Então, Deus está chamando uma conversão, Deus está chamando, olha, eu te considero filho, eu te gerei filho, eu te dei uma nova identidade, mas você, converte-se a mim, ao Senhor. Em Amós 5,4 diz também, porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Então, se Jesus falou que ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, como é que a gente se mantém vivo? Busque-o e vivei. Está claro aqui, Amós falou, assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Então está muito fácil, está muito perto da gente, essa vida que o Senhor promete. Então Jesus e o Espírito Santo que opera na terra, desde que ele morreu, ressuscitou, pagou o preço, né, pelo nosso pecado, e Jesus subiu ao céu, está à direita de Deus Pai, onde há de vir e voltar, né, julgando os vivos e os mortos. Ele continua nos chamando à conversão. Olha lá em Mateus 15:24. E ele, Jesus, respondendo, disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o Senhor continua apontando para Israel. Ele planejou, ele projetou que Israel seria filho e Jesus veio, foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E Marcos 12:29 também diz, e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, como que se dá isso, né? Como é que a gente se torna filho de Deus? Aqui a gente viu na Bíblia, acompanhou Jacó e Israel, Deus mudou o nome, Deus está prometendo uma nova aliança, uma herança, um filho. E aí, olha só, então Jesus, através do Espírito Santo, que opera na terra hoje, ele te chama. Olha o que está em João 3, o verso 15 e 16. Para que todo aquele que nele crê, nele em quem Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que está escrito aqui Filho unigênito? Era o único Filho de Deus, mas quando ele morreu no nosso lugar, ele subiu aos céus e agora, né, para desespero do diabo, que só tinha um filho, né? São milhões e milhões e milhões sobre a terra, porque em Jesus todos nós podemos ser filhos de Deus. Através de crer no nome dele, todos nós podemos, né, nos tornar filhos de Deus. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então, o plano de Deus é o quê? É que o nosso coração seja atraído pelo Pai, que nós nos consideremos filhos de Deus, filhos do Pai. Então, a gente, né, já pode ir para a conclusão. E então, você vai assumir seu novo nome, sua nova identidade de filho de Deus? De novo, João, no capítulo 1, verso 12 e 13, está assim. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que nome é esse? É o nome de Jesus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, em Jacó, Deus estava planejando e projetando uma descendência.
Abraão, Isaque e Jacó, mas trocou o nome dele, é Israel. E em Israel, Jesus, então, veio para as ovelhas perdidas de Israel. Nós somos essas ovelhas, nós estamos vivos aqui hoje. Então, o Senhor quer, eu hoje te gerei. Ele, né, como nós vimos na vez passada, né, na reflexão passada sobre paternidade, Deus planejou desde antes da fundação do mundo, né, te gerar, e aqui eu hoje te gerei. Então, é muito incrível. E como que se dá, né? Deus gerou a Jesus, e como é que nós entramos nessa? Olha só o que Paulo fala em Hebreus 1. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, é Paulo falando de Jesus, quando Deus enviou Jesus. Então, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, ele é unigênito. Mas olha João no capítulo 17, verso 23, o que diz. Eu neles, eu quem? Jesus. Neles quem? Nós. E tu em mim, tu quem? O Pai. Nele. Para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu, Deus, me enviaste, a mim, Jesus, e que os tem amado a eles como me tens amado a mim. Então, Deus, no seu plano maravilhoso, enviou seu filho, né? E Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, agora, quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus e enviou o Espírito Santo para nós. É o Espírito Santo que recria o nosso espírito e nos dá essa nova identidade, a identidade de filhos de Deus. Porque antes era descendência de Israel. Ainda apontava, né, para a herança. Mas a herança, Jesus veio da descendência de Israel. Mas agora ele expande toda a aliança, não só para os judeus, mas todos que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Então, o pai diz para o filho, e o filho fala, olha, para que vocês vejam que o pai ama vocês como ama a mim. Essa é uma declaração extraordinária. Então, o que eu quero pedir para vocês? Olha, se você ainda não conhece a Jesus, não crê nele como Senhor e Salvador e em Deus Pai, é aquele que planejou toda a história para você ser filho e que Jesus veio dar essa condição de filho, né? E um filho que o Pai ama. Olha, a gente não precisa de ter medo, porque muitos de nós, eu posso dizer até a maioria, tem feridas, tem mágoas, tem marcas do nosso Pai na terra. Então, muitas vezes, a gente se relaciona com o Pai do céu, que é Deus, assim, com as marcas do Pai aqui da terra, que não foi, muitas vezes, muito legal, né? Mas ele te ama e ouve a sua dor, ele sabe aonde você está. Lembra que a gente viu na reflexão passada sobre o filho pródigo? Deus, Pai, está aberto, como o pai da parábola. O filho foi embora, o filho pediu herança, uma coisa horrível, né? Porque herança só existe se a pessoa morrer, né? Ela é um projeto para o futuro, né? A pessoa estando vivo é complicado, né? Mas o filho pediu herança, desperdiçou tudo, depois caiu em si, se examinou e falou, puxa vida, eu vou voltar para o meu pai, vou pedir perdão. E o pai, quando viu, deu uma festa. É assim que Deus está de braços abertos e preparando uma festa no céu para você, para todo aquele que nele crê, para todo aquele que decide conhecer o Senhor Jesus. Então, isso está disponível para você através de Jesus. Então, você pode orar agora e pedir a Jesus para entrar no seu coração. Você pode orar agora crendo no seu coração, porque já falou que Deus ia tirar o nosso coração de pedra e pôr um coração de carne, e que o Espírito Santo, então, vem recriar o seu espírito, e você pode, então, acessar o Espírito Santo de Deus, que é aquele que vai te permitir viver essa vida de filho de Deus, assumir essa identidade de filho de Deus.
Então, assim, é extraordinário isso e é uma oportunidade que está diante de você agora. Então, opte pelo Jesus. Vá, busque-o e viva. E você tem a maior posição da terra, que é ser filho de Deus. Presidente de país, do maior país do mundo, ainda é menor do que ser filho de Deus. Então, eu gostaria que você examinasse, que você pensasse, refletisse e aceitasse Jesus nesta hora. E passe da morte para a vida, passe de ser criatura para ser filho, a quem o Pai ama como amou a Jesus. E aquele a quem o Pai ouve, o Pai ouve o aflito, o Pai escuta, o Pai livra, o Pai ama. Nós vimos agora Jesus falando, para que eles saibam que você os ama como ama a mim. Então isso é extraordinário, é extraordinário. Aproveita a oportunidade. Hoje é o dia, é a hora, tá? Não perca a oportunidade da sua visitação. E se você acabou de decidir pelo Senhor agora, ou já fez isso reconhecendo a Jesus como seu Senhor e Salvador, e quer se aprofundar na palavra de Deus, eu te convido para fazer o estudo bíblico de descobrimento que eu aprendi no curso Perspectivas que eu fiz, Perspectivas Brasil, vocês podem entrar no Google e descobrir lá. Meu e-mail é carminha47@gmail.com e vamos combinar o dia e hora de como fazer. Deus abençoe a todos vocês, tenham uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. E vem para Jesus, ele está de braços abertos. Ele te quer filho, que é a maior posição que nós podemos ter na terra. No nome santo de Jesus. Amém.